Eu sou Luiz Gustavo e esse é o Odeio Política. Um dos motivos para a palavra ódio tem a ver com o assunto de hoje, que é o inverso de animal político, uma coisa que eu estou chamando de político animal. Animal político veio lá do Aristóteles para falar sobre esse animal que nós somos, pessoas, e que depende de criar e obedecer códigos de convivência, acordos. Mas a política, pensando em seus animais políticos, né, ela acabou invertendo essas palavras quando a gente lembra de atitudes ruins como gente cuspindo em gente, gente desejando a morte de gente, um bando de coisas com ofensas, com tentativa de agressão, com agressão de fato. São coisas completamente distintas. Embora seja só uma inversão de palavras, é também uma virada entre aquilo que é política e aquilo que deixa de ser política. Se, por um lado, lá atrás a gente tinha essa expressão, o que a gente vê é uma espécie de declínio. Me deu uma tristeza, que agora é um jeito de pensar como as coisas mudaram em relação àquilo que se esperava. A política, ela deixou de ser um lugar onde a gente tenta resolver, vencer, às vezes convencer o outro, para se tornar um lugar de disputa mais sangrenta. Nesse sentido, quando a política se torna uma arena para um embate sangrento, em que o desejo maior é de derrotar o outro enquanto vida e essa divergência é levada para um lado de selvageria, a gente tem aí pouco de animal político e só sobra o político animal. E nesse sentido, essa regressão vai contra o princípio que justifica, que norteia o nascimento da política. Talvez isso seja exatamente o oposto. A política morrendo, né? Falando assim, a gente não deve colocar isso como se fosse a realidade total. Obviamente, né? São alguns modelos, algumas posturas. Mas acho que é importante a gente pensar de como a violência administrada dentro da política, ela não mata o outro, ela mata a própria política, o outro adversário que eu estou falando, né? Ela acaba derrotando a própria política. E muitas das vezes, esse instinto selvagem, ele existe em função também da expectativa do outro. Porque se a gente está se debatendo entre a gente, é muito natural que ver dois políticos se atracando, arremessando cadeiras, enfim, qualquer coisa desse tipo, a gente pressupõe que haja uma audiência, né? Uma audiência que, de alguma maneira, dê atenção para isso. Eu não sei se é apenas escandalizada, criticando, mas é um jeito de chamar a atenção. E se hoje a gente entende que o ambiente político permite que seus agentes apostem na violência em lugar do debate, apostem na cusparada em lugar de convencimento ou de uma tentativa de dissuadir o outro quanto a uma opinião divergente, dá para se pensar que também nós que assistimos, nós que, enfim, somos a audiência disso tudo, de alguma maneira a gente espera esse espetáculo horroroso. Mas até por uma coisa que eu havia falado em outro momento, que é quanto ao... Pode tossir, pode tossir. Então, no fundo, parece que pensar nesse sujeito como político animal e não como um representante disso que o Aristóteles falou lá atrás como animal político, é como se fosse a versão eleita daquilo que a gente é quando briga cidadão comum com quem pensa diferente de nós. É como se fosse a reprodução do representante do povo daquilo que o povo faz quando briga com os seus divergentes. O resumo é, como é que a gente passou de animal político, segundo Aristóteles, para político animal, segundo a realidade atual, em que a gente vê políticos atracando, políticos jogando móveis uns nos outros, políticos desejando a morte de seus adversários. Em que momento a política, que era uma ferramenta capaz de colocar em convivência os diferentes, passou a ser uma máquina de
não suportar as diferenças. Isso significa que, no momento em que o animal político se rebaixa a político animal, a gente está falando também da política destituída daquilo que a constitui, da natureza que a constitui, que é uma natureza de debate. Quando isso se perde em função de interesses próprios e a gente chega numa condição em que não há uma preocupação com reunir o máximo de interesses em uma só decisão, alcançar com a medida tomada o máximo de pessoas, porque eu só me preocupo com aqueles que pensam iguais a mim, aqueles do meu bando, aqueles que eu represento, os meus eleitores. Quando se perde essa função macro de abraçar a sociedade por inteiro, em nome de interesses restritos ao meu grupo, eu estou perdendo a própria política de horizonte. E estou querendo apostar em algo que é a não política, que é aquilo que o Freud falou de barbárie dentro do contexto da civilização, daquele texto dele, que eu me esqueci, da cultura. Eu esqueci completamente o nome do texto do Freud. Eu vou colocar aqui. Aqui? Eu vou colocar em algum lugar. O texto em que o Freud fala de civilização e barbárie. É horrível ter me esquecido desse livro. Eu li esse livro e eu me esqueci. Ele é azul, o livro que eu li. Mas ele fala exatamente disso, assim, que a gente vive essa tensão o tempo todo de garantir a nossa civilidade, só que a gente não consegue. Então, apenas o acúmulo de anos se passando com mais tecnologias, com mais experiência de anos anteriores, com mais, enfim, evolução, isso por si só não muda o nosso instinto bárbaro que busca dentro de nós, em alguma medida, uma parte também de destruição. Enquanto uma parte de nós tem consciência da necessidade de construir um pacto pela civilização, outra parte de nós está o tempo todo em guerra com essa parte civilizada, querendo produzir barbárie. E isso é talvez um bom jeito da gente pensar nessa gangorra em que alguns políticos sentam, deixando subir o lado desse que é o político enquanto sujeito que quer conversar com o outro, ou invertendo os pesos para que suba esse político animal que é capaz de destruir todo mundo e, se tem poder, ele engole todos os seus adversários, tudo aquilo que não obedece aos seus comandos.